Oi, como vocês estão? Eu sou a Débora Lescout e hoje eu quero falar um pouco sobre relacionamento abusivo nas relações sáficas. No episódio passado a gente falou um pouco sobre as relações de poder e falamos sobre cristianismo, sobre como que os LGBTs são vistos dentro da religião e etc, né, na própria homofobia da religião. E hoje eu gostaria de trazer um pouco desse tema das relações abusivas, porque eu tô num período da minha vida que eu tenho visto muito isso acontecer, né? Eu também saí de um relacionamento um tanto quanto abusivo, já tive outros relacionamentos um pouco complexos também. Eu acho que a gente tá precisando falar sobre isso, a gente tá precisando ouvir sobre isso. Então, se você quer ouvir sobre isso, se você gosta desse assunto ou se interessa, fica aqui comigo, vamos tomar aqui nosso café, nossa água, eu, como sempre, na minha água aqui. E você, acredito que no seu café, né, que tem muita gente que gosta de café. E a gente vai compartilhando um pouquinho desse conhecimento. Quero começar nesse episódio dizendo um pouco sobre as minhas relações, né? Minha infância, eu me lembro de que as relações que eu via, relações hétero, eram relações muito complicadas, relações que me deixavam um tanto quanto agoniada. Então eu acho que o meu ser lésbico ou LGBT começou a se formar já dentro dessa estrutura, onde as relações hétero, elas falhavam em muito nas suas funcionalidades e tudo o que se prometia ou se comprometia em fazer. E eu cresci vendo tudo aquilo, estranhando tudo isso, né? Me lembro que quando eu cresci e me entendi lésbica de fato, entendi que eu gostava de outra mulher, eu pensei, nossa, é a minha salvação, né? Agora o negócio vai funcionar, porque felizmente, finalmente eu consegui fugir dessa relação, né? Que eu achei que estaria condenada a viver, que era com o homem, né, gente? A relação com o homem, ela não é uma relação lá, essas coisas todas, né? Nós sabemos aqui. Então eu falei, cara, que bacana, né? Eu vou conseguir ali ter uma relação mais saudável, uma relação mais legal, né? Um pouco diferente, assim, ou fora dessas estruturas um tanto quanto abusivas. E abusivas de uma forma muito escancarada e de que todas as mulheres, elas entendem aquilo como sendo algo normal, né? É como se elas de fato estivessem desacordadas para essa estrutura, elas estivessem adormecidas e tendo que aceitar aquilo e viver, né? Vamos viver, porque é isso aí. Então, quando eu me vi lésbica, eu falei assim, Jesus, minha salvação. Agora, graças a Deus, vai funcionar. Continuarei sendo a ovelha negra da família? Continuarei, ou ovelha colorida, né? Mas, pelo menos, as minhas relações vão ser boas relações. Eu vou ter ali uma pessoa bacana pra mim, pra eu me refugiar e etc e tal. Sendo que pra minha grande surpresa, né, as coisas não são bem desta forma. Então, comecei a me relacionar, já tive alguns relacionamentos na minha vida, né, com algumas mulheres. E, assim, gente, desesperador. E muito eu acho que a gente considera a fantasia de que duas mulheres, elas vão se munir de amor e de empatia, porque as mulheres, elas são sentimentais, né, de alguma forma. Então as relações vão ser diferentes. E quando a gente para pra pensar na estrutura social em que a gente tá vivendo, no contexto, a gente não pode se esquecer, né, de que por mais que nós sejamos mulheres lésbicas, e agora eu tô nesse episódio falando mais para as pessoas, para as mulheres, né? Então, se você tá numa relação lésbica ou sáfica, por mais que isso exista, a gente não pode se esquecer de que estamos numa estrutura extremamente misógina, numa estrutura patriarcal, numa estrutura heteronormativa compulsória, né? Então, a gente cresce com esses atributos, a gente cresce olhando para essas coisas, a gente cresce acreditando que essas são as nossas referências, né? Então a gente quer ter um casamento ali igual do nosso pai e da nossa mãe, ou a gente quer se distanciar totalmente dessa ideia, exatamente porque a gente foi muito traumatizado. Dentro dessa estrutura toda, a gente se esquece que na nossa sociedade as mulheres, elas rivalizam muito mais do que os homens. Não é à toa que esses dias a gente estava assistindo futebol, né? A Copa do Mundo, mais especificamente.
E aí alguém soltou, nossa, mas aí o Vini Júnior traiu a Virgínia, né? Cococó. Todo aquele assunto envolvendo alguns famosos, né? Que a gente às vezes fala e comenta. E aí alguns homens, né, da minha família se levantaram para defender de uma forma muito enfática o fato de que não tenha sido o Vini Júnior que traiu a Virgínia, e foi ela que traiu, e ele estava tentando ali recuperar a relação dele e tal, vitimizando aquele homem. Eu não tô aqui querendo criticar ninguém, mas o que eu percebi foi o quanto que aqueles homens, né, que estavam falando e se referindo sobre isso, eles estavam defendendo de uma forma tão, sabe, corajosa, de uma forma tão parecendo de fato um time de futebol ali defendendo uma coisa, defendendo um clube, né, que eu fiquei assim, nossa, se eles defendessem, né, a família tradicional brasileira, o casamento deles da mesma forma em que eles defendem esses jogadores de futebol, pessoas que eles nem conhecem, nem nunca viram, né, como que seria, né, as relações? Seriam muito melhores, né? Então, é só uma tentativa de colocar a mulher de novo nesse lugar de vilã, uma mulher. E a gente não pode esquecer de que os homens têm maior poder. Então, nas nossas relações de poder, os homens, eles estão ali nesse topo e ditando o que seria o que deveria ser o corpo das mulheres, como deveria ser as relações das mulheres, como as mulheres deveriam sei lá, se comportar, ou quais empregos elas deveriam ter. Isso tudo fica dentro da gente, essas marcas ficam dentro da gente. E eu me lembro que uma das coisas que eu mais percebi enquanto me relacionava com algumas mulheres eram quanto essas mulheres, elas pensavam como os homens. E isso me assustava um tanto, né? Porque eu fiquei pensando, eu falei, gente, tá, a gente é uma relação de duas mulheres. E aí, às vezes, tem esses comentários, né? Que as pessoas chegam e falam pra gente assim, nossa, mas quem que é o homem da relação? E aí a gente tem que fazer toda aquela explicação do não tem homem, né, nessa relação, né? Exatamente porque a gente não gosta de homem. Será que não tem? Fica a pergunta. Depois que a gente começou a pensar as relações de gênero e o que é homem e o que é mulher na nossa sociedade, a gente pode interpretar que talvez às vezes a gente pensa como homem, às vezes a gente está numa relação com uma mulher que pensa exatamente como homem, que não se coloca a questionar a estrutura. Então, eu acho que nós, quanto mulheres, precisamos nos colocar no nosso lugar. Eu acho que essa frase que a minha mãe ela dizia pra mim muito quando eu era pequenininha, talvez numa forma de me repreender, quando eu me metia numa conversa de adulto, coisas que crianças fazem em muitos momentos. E minha mãe falava assim, Débora, se põe no teu lugar. E hoje, que eu tenho 28 anos na minha vida, eu olho pra essa frase da minha mãe e eu falo assim, nossa, que frase rica, né? Que frase grandiosa que eu posso carregar pra minha vida. Que é me pôr no meu lugar. E eu acho que quando a gente se coloca no nosso lugar, entende a nossa posição, entende as vantagens e desvantagens de ser uma mulher, a gente compreende algumas coisas que antes a gente não tinha tanta compreensão. É importante pensar o quanto que as mulheres, dentro dessa estrutura que eu acabei de citar, elas são criadas, elas são formadas para rivalizar, para estarem sempre em competição. Então essas mulheres, elas competem entre si, elas competem por outro homem, elas competem por qualquer coisa, elas estão competindo. E elas nunca têm a sororidade, né? A sororidade é quando uma mulher ajuda a outra, enxerga a outra de fato como um igual e a gente se ajuda. E eu percebo muito que dentro da comunidade LGBT existe isso. Eu me lembro de uma vez que eu tava andando na rua, menina, eu tava muito perdida. Tava eu e uma ex-namorada minha, eu tava muito perdida. Eu falei assim, cara, onde eu tô? O que eu vou fazer? E aí eu parei uma pessoa na rua, né? Um cara pra poder perguntar, e o cara tava ali tentando me responder também, tentando me ajudar de alguma forma. E passou uma pessoa claramente da comunidade LGBT. E essa pessoa era um menino, aí ele passou e ele olhou pra mim e falou assim, você tá precisando de ajuda? Ele até interrompeu o diálogo que eu tava tendo com outra pessoa. Aí eu falei, sim, que não sei o quê. E ali ele falou, vem que eu vou te ajudar. Aí ele foi, eu e a minha namorada, né, ele pegou ali na minha mão e falou, o que você tá precisando? Eu falei, eu tô perdida, eu preciso ir pro lugar tal. E ali ele me ajudou, ele me conduziu, ele me deu instruções, ele conversou comigo, ele até me explicou, por aqui, não tenta evitar de falar com certas pessoas, uma pessoa que nunca me viu na minha vida. Que nós, dentro da comunidade LGBT, a gente tem um tanto quanto um senso de comunidade.
Eu acho que esse senso de comunidade é exatamente esse lugar onde a gente se cuida, a gente se protege em alguma instância, né? Porque toda a comunidade em si, ela tem ali seus preconceitos, as suas coisas que também são difíceis. Mas eu acho que por a gente sofrer tanto já, né? A gente procura, no mínimo, ali se ajudar um pouquinho. Às vezes, a gente tem dificuldade de se entender pensando como os homens, né? Então a gente vai ali observando algumas questões da sociedade, né? O quanto que as mulheres elas estão em desvantagem, elas estão sobrecarregadas. E quando a gente se coloca numa relação com uma outra mulher, a gente não espera que essa outra mulher ela vai pensar igual um homem, né? Ela vai pensar parecido com aqueles dos quais a gente não quer em algum nível se parecer. E quando eu penso sobre isso, eu entendo que talvez seja um tanto quanto do contrário disso. Não como o pensar, mas como o não pensar. Uma pessoa que não se coloca a questionar. Porque essa é uma das características que eu mais vejo nos homens da nossa sociedade, né? Eles não se colocam a questionar nada sobre as estruturas de poder, porque eles estão no topo. Então, se eles estão no topo, é aquele famoso ditado, né? Time que está ganhando é um time que evita se mexer, né? Se tiver que se mexer é por uma coisa muito assim que tá em desvantagem. Então o time que ele tá ganhando, ele não se mexe. Então os homens, eles não se colocam a questionar a estrutura de poder, eles não se colocam a questionar a estrutura entre mulheres e homens, né? Eles de fato entendem que o lugar que a mulher está favorecem a eles. Então quando a gente se relaciona com uma outra mulher e entende que essa mulher, ela não pensa nas estruturas de poder, é bem automático e bem claro de que essas mulheres elas vão reproduzir em alguma instância essas mesmas coisas. É claro que não igual, porque elas não são homens, independente de qualquer coisa. Mas pensam como ou não pensam. Porque o que é pensar como um homem? É não pensar. O que é pensar como um homem? É abraçar a ignorância e gostar de ser ignorante. Né? Achar que a ignorância tem alguma vantagem em si, né? E não é à toa que a gente vê que dentro das igrejas, por exemplo, a gente tem muitos homens, pastores, padres ou etc., que disseminam esse tipo de pensamento. Seu filho não tem que estudar, o seu filho não tem que fazer isso, né? Eu já vi, inclusive, alguns pastores que eles se colocam bem de forma clara a falar sobre esse assunto, sobre o não estudo, né, dos nossos filhos, de uma forma muito complicada. Então, não é à toa que são homens que se colocam a fazer isso. Eles são espertinhos, eles são essas pessoas que pensam, mas ao mesmo tempo eles não pensam muito. Então eu acho que se a gente parar pra pensar um tanto, a maior parte das relações abusivas que acontecem entre mulheres, a gente vê que vem um pouco dessa origem. E as relações que eu tive, em que eu entendi que elas tinham uma toxicidade maior, essa que é a questão, né? Acho que toda relação é tóxica. Já dizia Ana Sui, né? Uma psicanalista maravilhosa, de que a gente não sabe se existe ou não uma relação que não seja tóxica, né? Porque em si todo amor, todo amante, na verdade, o amor eu acho que não, mas todo amante ele traz consigo o seu nível de toxicidade pela sua história, pelas coisas que viveu e não conseguiu ressignificar e não conseguiu tratar, ou então está olhando para aquilo e sendo convocado a tratar aquilo. Mas existem relações que têm um nível de toxicidade um tanto quanto maior. E dentro da minha perspectiva e da minha experiência de vida, das coisas que eu vivi, eu percebo que é por causa desse tipo de estrutura. São pessoas que rivalizam muito, são pessoas que ainda não entenderam que são iguais. Então eu já tive namoradas na minha vida do qual quiseram rivalizar muito comigo e eu me sentia muito mal, eu me sentia estranha, eu me sentia tipo, gente, por quê? Às vezes a gente até entende um amigo, uma amiga que rivaliza com você, né? Dentro dessa estrutura em que a gente considera que isso talvez seja normal. Mas sua namorada, sabe? A pessoa que tá com você, ficar ali competindo, sei lá. E, gente, isso muito acontece de uma forma inconsciente, de uma forma do qual a gente não tem muita noção do que tá acontecendo, mas a gente tá rivalizando. A gente tá se colocando a competir,
né, com a nossa parceira. E colocar nessa posição é extremamente complexo e é fazer exatamente o que a sociedade pede de nós, né? Dentro das nossas relações de amizade, porque você vê que uma pessoa hétero, ela começa um relacionamento, a primeira coisa que ela faz é se distanciar dos amigos, né? Então as amigas, os amigos, todos eles são problemáticos para aquele namorado ou para aquele cara onde aquela mulher está se relacionando. E parece que nas relações sáficas a gente vê as mesmas coisas, né? Para algumas pessoas. De que, começou a namorar comigo, você tem que se distanciar de seus amigos, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro, você não pode fazer isso e nem aquilo outro. Então eu acho que esse nível de toxicidade e de rivalidade e de falta de noção, falta de consciência do que a mulher é na sociedade e da força que nós temos juntos, acaba fazendo com que nós vivamos uma relação um tanto quanto abusiva. A gente não pode esquecer do potencial que nós mulheres, tanto mulheres lésbicas e sáficas, temos de sermos muito melhores em ser abusivas. A gente não pode esquecer disso. Exatamente porque na ponta desse poder e dessa estrutura, a pessoa do qual tem que rivalizar, tem que fazer todas essas questões problemáticas e que tá na ponta disso é a mulher. Então, se você é uma mulher e você nasceu nessa sociedade, o teu potencial e a tua capacidade de ser abusiva com uma outra mulher, ela é muito grande. Então é importante que a gente se coloque a fazer uma terapia, a gente se coloque a ter consciência social das coisas, né? Eu penso que, por exemplo, algumas pessoas me perguntam, Débora, como é que eu faço para escolher um terapeuta, né? Escolher uma pessoa que vai ali me atender de forma ali na saúde mental. Eu falo, gente, eu penso que a primeira coisa é você ver se essa pessoa ela faz o que ela faz com interesse, com ética e etc. Mas, em muito, é você pensar se essa pessoa ela tem consciência de classe, ela tem letramento social. Né? Não dá pra você ser um psicólogo, um psicanalista, ou você ser atendido por uma pessoa do qual não tem noção das estruturas, né? Se você é uma pessoa preta, assim como eu, né? Como é que você vai ser atendido por uma pessoa que não tem noção do que é o racismo, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho a pele clara, mas eu já sofri muito racismo desde pequenininha, né? O meu cabelo aqui, ele não é um cabelo de branco, né? Ele não é um cabelo de uma pessoa que comunga ou que compactua com as ideias da branquitude. Então, eu sofri demais desde pequena, né? Então, até eu aceitar o meu cabelo, até eu aceitar as características que eu tenho, e perceber e entender que aquilo ali era um racismo sendo cometido contra mim e o trauma que eu tenho até hoje com relação a isso, né? Algumas distorções de imagem e coisas que eu trato na minha terapia também. É um caminho. Vai aí um caminho, né? Pra gente poder conseguir entender. Aquelas pessoas que cometem o racismo contra você, a homofobia contra você, elas não querem que você saiba, que você tenha noção, né? Elas preferem que você fique na ignorância. É por isso que eu digo que pensar como homem é ficar na ignorância, se manter nesse lugar. A primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente vai procurar um psicanalista, um psicólogo, é ter essa noção de estrutura, porque o seu psicólogo, ele não é uma pessoa que vai te aconselhar, ele não é uma pessoa que vai ficar ali te dando opiniões, mas ele é uma pessoa que, em muito, vai te ajudar na conscientização das estruturas e dos sofrimentos, porque muitos sofrimentos da nossa sociedade é pautado nessas estruturas de poder, né? A gente não pode se esquecer que nós, quanto mulheres lésbicas, temos esse grande potencial. É por isso que as pessoas falam das red flags, né? De que, o que eu devo me pensar, assim, de primeira instância quando eu quiser entrar numa relação, né? O que é um alerta vermelho pra mim? O que é uma bandeira vermelha que eu devo observar e entender que eu não devo entrar naquela relação? Gente, eu acho que, na minha opinião, né? Na minha humilde opinião, a primeira coisa é você tentar entender se aquela pessoa, ela faz terapia. Pelo menos pra mim isso é um pré-requisito básico agora. Se aquela pessoa faz terapia e se aquela pessoa tem consciência de quem ela é. Ela tem consciência de que ela é mulher? Ela tem consciência de que ela é... das coisas que ela sofre, das coisas que ela não sofreu. Ela tem consciência da própria história. Ela ouve a história dela, ela fala da história dela. Ela reconhece os sofrimentos que ela passou. Porque
a gente reproduz os sofrimentos que nós passamos, né? Que é aquela famosa ideia de que o oprimido ele se torna o opressor. A gente para de reproduzir essa ideia quando a gente toma consciência das coisas que a gente é e não gostaria que o outro sofresse. Então, se eu fui abandonada, não gostaria que o outro fosse abandonado por mim. Então, se eu fui, sei lá, discriminada, não gostaria que o outro fosse discriminado. Então, dentro das nossas relações, eu percebo muito essas ideias de estrutura e que em muito coloca a gente numa posição extremamente difícil e que vai desidealizando, né? Vai desidealizando a gente. Então, hoje, eu tenho 28 anos de idade e o meu pensamento é me relacionar com uma pessoa que tenha mais consciência de si, que tenha mais consciência do que prega, do que faz, da própria vida, de quem é, qual é o seu papel e aonde essa pessoa está na escala e na engrenagem dessa sociedade, né? Porque se essa pessoa não entende, fica muito difícil. Uma coisa que eu me ponho muito a pensar também, as pessoas que reproduzem a própria homofobia, né? Nós que somos lésbicas, estamos na relação com uma outra pessoa e nós reproduzimos a homofobia ou a outra pessoa reproduz a homofobia. Isso também é um sinal do quanto essa estrutura machista e patriarcal, ela tá dentro de nós de alguma forma, né? Não ter noção das homofobias que acontecem, do preconceito contra nós, é muito complexo. Eu acho que nós precisamos saber o que nós sofremos, tomar consciência, não resistir ao entendimento e à consciência. A terapia ela é importante para que a homofobia que seja, que é cometida contra a gente, a homofobia que acontece com a gente não reproduza, né? Não passamos isso para frente. E muitas vezes nós passamos essa homofobia para frente quando a gente comete uma homofobia com a pessoa que nós estamos. Eu já estive num relacionamento do qual eu me relacionava com essa pessoa e o meu relacionamento tinha o seu nível de toxicidade muito alta e essa pessoa ia se aconselhar com mulheres religiosas. Mulheres héteros religiosas. Então, assim, gente, não tem nenhum problema que as pessoas sejam religiosas, não tem nenhum problema que a pessoa seja cristã, que ela seja sei lá o quê. O problema é que dentro dessa questão toda, a gente sabe o quanto que o cristianismo, como eu falei no episódio passado, ele tem as suas problemáticas, né? Principalmente com as pessoas LGBTs. E olha a falta de consciência, às vezes, e a inocência que a gente tem, a ingenuidade, de fato, de acreditar que eu estou numa relação sáfica, eu estou numa relação lésbica, e eu vou me aconselhar com uma pessoa branca, hétero, cristã. Gente, é extremamente problemático. Não que essa pessoa não possa ser desconstruída, não que essa pessoa não possa ser construída. Porque a gente tem muito essa ideia do ser desconstruído. Não que essa pessoa não possa ser construída de uma forma em que favorece a sociedade num todo. Não tô dizendo que essa pessoa não pode ser isso. Mas é muito raro. E dito e feito, né? O nosso relacionamento terminou, não foi um relacionamento que deu certo, né? Exatamente pelo fato de que essas pessoas eram pessoas que aconselhavam pro, isso não é de Deus. E às vezes mascarado de, essa relação não tá sendo boa. Essa menina não é boa pra você. Essa menina, ela é problemática, né? Enquanto que para as relações hétero, elas, né, aconselhavam, o cara traía, elas aconselhavam, não, vamos orar 7 semanas no monte, né? Que vai dar tudo certo, sua família vai ficar tudo bem com a sua família. Então é importante que a gente entenda com quem que a gente se aconselha, é importante que a gente não seja ingênuo, não sejamos meninos e nem românticos, né? Para olhar para as questões sociais e entender que a forma como as pessoas nos demonizam. E se a gente não se demoniza. Porque às vezes é um tiro no pé, né? Você vai lá se aconselhar com aquela amiga sua que é hétero, branca, maravilhosa da igreja, né? E aí, às vezes, é um tiro no pé, porque você perde uma pessoa incrível, você perde o seu relacionamento, ou então, por mais que o seu relacionamento não esteja bom,
Você tem a possibilidade de salvar e você não consegue, é exatamente porque as pessoas à sua volta, elas lutam para te tirar dessa relação. E uma das coisas que eu percebi enquanto eu tava em um desses meus relacionamentos, né, foi isso, o quanto que eu não tinha pessoas para me aconselhar, eu não tinha pessoas para estar perto de mim. A minha ex-namorada também não tinha pessoas para estar perto dela. E as pessoas que estavam eram pessoas que reproduziam um tanto quanto dessa estrutura, que não via a gente como uma família. Então, quando não vê você como uma família, então essa pessoa, né, não te vê como uma família e em muito te demoniza. Demoniza a sua família, demoniza a sua união com a outra pessoa. Então, eu penso no quanto que é bem complicado. Esse assunto é um assunto vasto, amplo e muitas das vezes difícil de conversar. Mas eu espero que, nesse pouco tempo em que eu falei sobre algumas coisas aqui e dividi alguns pensamentos, que isso abra a nossa mente para reflexão, abra a nossa mente para um entendimento maior. E que a gente siga pensando, siga refletindo, né? E não só, às vezes, culpabilizando o outro. Porque, às vezes, a pessoa com que a gente se relaciona é a pessoa que a gente olha e fala, não, fulano pensa como homem. Mas, às vezes, é você que pensa assim. Às vezes, é você que precisa se recalcular, se conscientizar, né? E o que eu mais tenho visto, né, são mulheres presas em relações de muita manipulação. Gente, complexo. Você vai ficar com uma pessoa hoje, tá difícil. Tá muito complicado. E é importante que a gente tenha coragem de sair. É importante que a gente tenha coragem de observar aquela relação e tenha coragem de se colocar contra essa estrutura. De se colocar contra. Ah, Débora, mas eu amo minha namorada. Ah, Débora, mas infelizmente ela reproduz esses comportamentos, mas eu amo. Mas que a gente tenha coragem de dizer, a gente tenha coragem de se colocar contra. E às vezes se colocar contra é sair dessa relação. Às vezes não reproduzir a estrutura é sair dessa relação. E procurar mais consciência. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado, assim como escrever sobre isso aqui no meu caderninho, que eu sempre escrevo, que eu tô todos os dias escrevendo. Tem me ajudado. E se você tá numa relação abusiva, tá sendo difícil pra você, que a gente se ajude, que você procure uma amiga, né, um apoio psicológico. Não subestime, né, o apoio psicológico nesses momentos. É muito importante. Procure uma pessoa segura, procure alguém que de fato te segura. E eu espero que esse episódio tenha sido um calor assim no seu coração e uma forma de refletir um pouco. Eu espero que você tenha coragem para tomar as atitudes que você precisa tomar, às vezes para sair dessa relação. É o que eu te desejo. E até o próximo episódio pra gente sair do armário.